Primeiros passos para começar a controlar a ansiedade. Às vezes, o corpo fala antes da mente. O coração dispara sem motivo aparente, a respiração fica curta, o peito se contrai como se carregasse um peso invisível. Surge a sensação de que algo terrível está prestes a acontecer, mesmo que nada em volta confirme essa ameaça. A ansiedade, em sua função natural, é um sistema de alerta. Ela foi feita para proteger, para preparar o corpo diante do perigo real. Mas quando esse sistema se desregula, ele passa a disparar alarmes falsos, confundindo o que é risco de verdade e o que é apenas pensamento. Marco Abud compara a ansiedade a um motor sempre acelerado, mesmo quando não existe estrada à frente. A doutora Ana Beatriz Barbosa lembra que o cérebro ansioso perde a capacidade de distinguir entre perigo real e imaginado, criando desgastes constantes. É como viver com um alarme de incêndio que toca sem haver fogo, assusta, cansa, consome energia. Este é um convite para compreender que controlar a ansiedade não significa eliminá-la, mas aprender a lidar com ela de forma mais saudável, a começar por pequenos passos que já trazem alívio. Reconhecendo a ansiedade no corpo e na mente. A ansiedade não se manifesta apenas em pensamentos acelerados. O corpo participa desse processo, enviando sinais que muitas vezes passam despercebidos. Palpitações, falta de ar, tensão muscular, dores de cabeça ou no estômago que não têm explicação aparente. Na mente, a ansiedade aparece como preocupação constante, medo de perder o controle, sensação de que algo ruim está sempre prestes a acontecer. Esses sintomas costumam ser confundidos com nervosismo passageiro, mas ignorá-los abre espaço para que se tornem cada vez mais intensos. Reconhecer não é aceitar passivamente, mas validar que aquilo existe e que precisa ser cuidado. Esse é o primeiro gesto de clareza, o primeiro passo para retomar algum controle. O erro de lutar contra a ansiedade. Quando a ansiedade surge, a primeira reação costuma ser lutar contra ela. Tentar forçar calma, repetir frases prontas, dizer a si mesmo que não há motivo. Mas quanto mais tentamos empurrar para longe, mais a ansiedade cresce. Negar o medo é como tentar apagar o fogo com combustível. A luta alimenta a chama. Acolher, ao contrário, abre espaço para que o corpo e a mente se reorganizem. Dizer para si mesmo "estou ansioso agora" pode soar simples, mas essa aceitação retira parte da força que a ansiedade tem quando tentamos escondê-la. Acalmar não significa vencer em batalha, mas permitir que a onda de tensão se mova até que naturalmente perca intensidade. A respiração como primeiro remédio natural. Entre os recursos mais acessíveis para lidar com a ansiedade está a respiração. A respiração é a ponte entre corpo e mente, e quando feita de forma consciente, envia ao cérebro sinais de segurança. Técnicas simples podem ajudar. A respiração 4-7-8, por exemplo, consiste em inspirar lentamente, segurar o ar e soltar em ritmo prolongado. Esse padrão reduz a hiperatividade cerebral e cria espaço para o corpo se acalmar. A respiração diafragmática. Quando expandimos o abdômen ao inspirar, ativa o nervo vago, responsável por regular a sensação de alerta. Pequenos exercícios de respiração não apagam a ansiedade de vez, mas interrompem o ciclo de aceleração e devolvem presença. Pequenas pausas que reorganizam o cérebro. A mente ansiosa tende a viver no futuro, sempre em alerta para o que pode dar errado. Criar pausas conscientes ajuda a trazer de volta ao presente. O exercício de grounding é uma ferramenta simples. Observar 5 coisas ao redor, 4 que se pode tocar, 3 que se pode ouvir, 2 que se pode cheirar e 1 que se pode saborear. Esse processo devolve a consciência para o agora. Práticas curtas de mindfulness, mesmo por 3 minutos, ajudam a desacelerar. Caminhadas lentas, feitas de forma consciente, sentindo cada passo, cada contato com o chão, também funcionam como âncoras de aterramento. Essas pausas, mesmo curtas, são como botões de reinício para o cérebro, criando uma rotina protetora contra a ansiedade. A ansiedade cresce em ambientes instáveis. Por isso, criar rotinas é um dos melhores recursos para fortalecer a mente contra o excesso de alerta. O sono é um dos primeiros a ser afetado, mas também é parte essencial da recuperação. Estabelecer horários regulares para dormir e acordar, desconectar-se das telas antes de deitar e adotar rituais de relaxamento são práticas simples que devolvem equilíbrio. No dia a dia, dividir tarefas grandes em passos curtos reduz a sobrecarga mental.
Cada pequena conquista devolve sensação de capacidade e confiança. Até a alimentação tem impacto. Reduzir cafeína, manter horários regulares e escolher refeições mais leves ajuda a estabilizar o corpo, por consequência, a mente. A onda que parece gigante. A ansiedade pode ser comparada a uma onda. Quando se aproxima, parece imensa, pronta para engolir tudo. A sensação é de que não haverá como resistir. Mas toda onda, por maior que seja, sempre se quebra e volta ao mar. Controlar a ansiedade não significa impedir que a onda venha, mas aprender a atravessá-la sem afundar. É aceitar o movimento, perceber que ela não dura para sempre, e confiar que a intensidade vai diminuir. Essa metáfora nos lembra que a ansiedade não é um inimigo externo a ser destruído, mas um fenômeno interno que pode ser compreendido e atravessado. Conclusão: o começo é aceitar, não lutar. O caminho para controlar a ansiedade não começa com a negação, mas com a aceitação. Reconhecer que ela existe e que faz parte da vida humana é o primeiro passo. Marco Abud ensina que a ansiedade não é fraqueza, mas um sistema de alerta que se desajustou. Viktor Frankl lembra que, quando damos sentido ao medo, ele perde o poder de nos paralisar. Os primeiros passos não são grandiosos. Eles são pequenos, simples, repetidos. Respirar com consciência. Criar pausas no dia. Ajustar a rotina. Acolher em vez de lutar. A ansiedade não precisa ser vista como inimiga. Ela é um mensageiro. E quando aprendemos a escutá-la, o alarme falso deixa de assustar tanto. Descobrimos que é possível viver, mesmo com ela presente, porque aprendemos a atravessá-la.